Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o empresário e ex-senador Tasso Gereissati participou de um encontro para empresários do comércio e políticos na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza na última segunda, dia 21. O ex-governador do Ceará lembrou que inicialmente havia pessimismo no mercado financeiro com o governo Lula, mas afirmou que as coisas foram evoluindo bem. A palestra do ex-senador da República e ex-governador do Ceará reuniu representantes do setor varejista da capital e políticos. O senador Tasso Gereissati é uma das figuras que tem uma estatura para além do político, a trajetória empreendedora e a capacidade de liderar. Ele que iniciou esse processo que faz do Ceará, Fortaleza, ser em destaque em nível internacional, e ouvi-lo é um privilégio para poucos. O Tasso começou aqui em 1986, governo das mudanças, a implantar uma nova sistemática de pensar. Ele pegou o grupo de jovens empresários e mudou o estado do Ceará. E referência nacional, líder do PSDB, quis o destino que ele não fosse presidente da República, mas era para ser o candidato quando Fernando Henrique Cardoso, os bastidores vão revelar, eu não posso talvez dizer aqui, mas o Tasso era para ter sido presidente da República naquela época e mesmo assim se coloca, é um quadro fantástico, ele tem muito a oferecer a nós fortalezenses, ao estado do Ceará e ao Brasil. Tasso Gereissati atendeu a um convite da CDL Fortaleza para falar sobre o panorama econômico no país e também na região Nordeste. Ele respondeu a perguntas de convidados e opinou sobre muitos temas que movimentam a pasta da economia brasileira. Um dos temas debatidos foi a reforma tributária. A reforma tributária é muito complexa. Existem muitos setores que às vezes chamam de lobbies importantes, poderosos e com bons argumentos que fazem uma pressão sobre os senadores, assim como com os deputados, para que os seus setores não venham a ser prejudicados. Então não é uma votação fácil, eu acho que vai haver modificação no Senado, eu não tenho essa informação, mas pelo que eu conheço do Senado, vão modificar sim algumas coisas e volta para a Câmara. Agora, o resultado final é difícil de dizer. Eu acho que a maior polêmica, uma das polêmicas é a questão se perde ou não perde o poder federativo dos estados, dos municípios, de que façam sua própria política pública, principalmente em relação a tributos. Mas eu acho que esse não é o maior obstáculo. Tem o fundo constitucional, esse é um grande obstáculo, porque vai haver, esse fundo foi feito pensando nos estados principalmente do Nordeste e Norte, que são os estados que precisam de benefícios fiscais para atrair investimentos. Mas vimos até há pouco tempo uma declaração infeliz do governador de Minas Gerais, falando em guerra, vamos para lá, mas, enfim, isso vem muito de trás. Quer dizer, esses fundos vêm para compensar a Sudene, que era uma política de desenvolvimento regional. Então, por trás disso, tem uma política de desenvolvimento regional que talvez o governador de Minas desconheça. O líder político do PSDB no Ceará também foi indagado a respeito da economia sob o comando do governo Lula nos 8 primeiros meses de gestão. Tasso avalia que o país segue uma boa linha, mas nomeou outros responsáveis pelo atual cenário. Eu acho que nós estamos indo relativamente bem, porque nós estamos conseguindo dar, como chamam os americanos, falam em soft landing, quer dizer, estamos conseguindo fazer um pouso suave. E é bom dizer que isso se deve muito a duas coisas. Uma, ao presidente do Banco Central, que foi o vilão nessa coisa toda,
mas graças ao presidente do Banco Central é que nós estamos chegando a esse ponto. Começamos a baixar os juros e não tivemos recessão. E porque uma expectativa de que o governo fizesse uma porção de coisas que o presidente Lula anunciou e que acabou não fazendo. Tasso Gereissati é mais uma personalidade que palestra na Câmara dos Dirigentes Lojistas. A CDL Fortaleza diz que ouvir várias opiniões sobre temas de interesse da classe faz parte de uma estratégia da instituição. O senador Tasso Gereissati é muito importante dentro desse cenário, considerando que, além dele ser político, ele também é empresário. Então, nessa composição, aí nesse dualismo, ele tem um amadurecimento que pode nos trazer cenários que nós possamos interpretá-los e daí então fazer uma grande decisão do ponto de vista da economia. Tirar os nossos projetos da gaveta e fazer novos empreendimentos ou segurar um pouco enquanto a economia consegue um caminho mais sólido. E a Fundação Sicredi iniciou nesse mês de agosto um curso para cuidador de idosos. E a gente vai saber mais detalhes agora com Kátia Normandia, analista de desenvolvimento do cooperativismo da Sicredi Ceará, que está aqui comigo no estúdio. Kátia, muito obrigada pela sua presença. Prazer é todo meu. Kátia, falando sobre esse curso, a gente conversando aqui nos bastidores já tem um tempinho, né? Conta um pouco pra gente como é que vocês pensaram sobre esse curso. Bom, ele está na 22ª edição. São 2 cursos por ano, né? E aí a gente lá atrás, como cooperativa, a gente tem, além de honra e prazer, né, é um dever nosso devolver parte dos nossos lucros para a comunidade. E aí a gente entende, né, que a população está envelhecendo. A última pesquisa do IBGE, que é do ano de 2022, né, informa que mais de 22% da população ela tem mais de 60 anos. Então a gente pensou, vamos fazer alguma coisa para a comunidade, vamos especializar, mas vamos dar algo que realmente faça diferença, né? Então a gente pensou no curso de cuidador de idosos, que é uma mão de obra realmente mais escassa. E aí a comunidade, as pessoas que estão com a cooperativa, que conhecem o nosso trabalho, acaba participando gratuitamente desse curso. E é um curso super completo, tem duração de 3 meses, tem estágio. E aí ele é muito procurado por causa da demanda, a gente tem lista de espera. E é um prazer nosso continuar, e agora na 22ª edição. Kátia, e nesse curso, para quem se destina, né? Vocês ainda estão com inscrições abertas, como é que está sendo esse momento? A gente ainda tem algumas vagas, tá? O curso já inicia agora, sábado. As pessoas, elas passam por uma pequena entrevista, tá? A gente tenta entender um pouco se existe esse cuidado realmente, se existe aquele amor por essa profissão. Alguns já trabalham e querem se especializar. Outros têm aptidão e aí procura, né? E outros vão realmente pela necessidade do mercado. Então a gente faz uma entrevista, a gente analisa, temos pessoas já conosco há muito tempo, né? Profissionais de renome no mercado, que são os professores do curso. Então eles tentam entender um pouco daquela pessoa, né? Quais são as expectativas. E aí depois dessa pequena entrevista, a gente segue para uma matrícula. E nesse caso a pessoa, ela pode, por exemplo, fazer a inscrição tendo uma pessoa idosa na família, querendo saber como faz para ter esse cuidado, desse manejo, já pensando um pouquinho mais para frente também, tem esse público nesse sentido? Pode sim, né? Nós como cooperativa, a gente atende a todos. Então assim, a pessoa tem alguém na família, né, que está ali precisando desses cuidados e ela quer se especializar, sem problema nenhum, vai ser super bem-vinda. Vai até o Shopping Aldeota, né, na sala 110, a Fundação Sicredi fica lá. E aí ela será super bem recebida, as entrevistas acontecem de 10 às 14, nesse horário. E aí a gente fala um pouco sobre o curso, horários, né, a grade. E aí a gente estende um pouquinho com a pessoa e já realiza ali a matrícula. Ela é convidada a conhecer a cooperativa, né, que fica no Shopping Avenida, ao lado. E a gente dá ali todo o segmento. E as aulas acontecem na fundação? É presencial, online? Ela é presencial, acontece sempre aos sábados, tá? Começa às 8 da manhã, vai até às 14. Acontece todos os sábados. E assim, a gente tem apoio, né? A gente tem um apoio, por exemplo, do Sindicato dos Médicos, que fornece um auditório
para a gente super completo, onde a gente pode fazer de maneira gratuita lá esse curso. E o estágio, a gente tem um apoio da Secretaria de Proteção Social, né, aqui do Governo do Estado, e onde a gente pode ter um espaço dentro do abrigo do idoso para que todos os alunos façam seu estágio. Então a gente tem essas parcerias e o sistema OCB também tem ali, vem junto conosco para apoiar. A gente tem notado muito isso, né, Kátia? Assim, cada vez mais pessoas vão envelhecendo com qualidade também, né? E tem essa carência, né, de uma pessoa que seja um olhar cuidadoso, né, que possa dar atenção para essa pessoa que está precisando, enfim. Às vezes a pessoa fica adoentada, precisa se internar e volta para casa, né? Você na correria não tem com quem fique. Então, é um mercado mesmo que tem se mostrado, né? Um nicho de mercado que tem apresentado. Exato. Né? E a gente pensa em todos os detalhes, né? A gente vai sempre mudando, melhorando. A gente acrescentou agora cadeiras de ética, também com a relação ao cuidado emocional do idoso. Não é só cuidar, às vezes tem um carinho ali que é necessário. Então a gente tem pensado em tudo e esse curso é o nosso principal curso que a cooperativa promove. Além deles tem diversos outros de especialização, design de sobrancelha, manicure, pedicure, curso de bolos e doces, sanduíche. É uma forma da cooperativa Sicredi devolver para a comunidade, né? Para que eles também cresçam junto conosco, que esse é o intuito de toda a cooperativa. E nesse caso, assim, como é que tem sido o feedback das pessoas que participaram dos cursos anteriores, assim, de capacitação, de aprimoramento? Eles retornam para vocês? O mercado já está absorvendo? A gente tem uma lista de todo mundo, porque muitas pessoas procuram a Fundação Sicredi para saber se tem alguém disponível para trabalhar. Então a gente tem uma lista de todo mundo. A gente já formou mais de 420 pessoas, né? Então são 420 profissionais no mercado, ajuda prática, de fato. Então essas pessoas, além de estarem na lista conosco, a maioria já trabalhando, eles passam um feedback super positivo, né? Os próprios idosos que são cuidados também passam. Outro dia eu ouvi de uma delas que disse assim, olha, ela cuida muito bem de mim, ela tem todo o cuidado e atenção. E aí passou um áudio pra gente agradecendo o curso e a gente ficou super feliz, né? Pronto. Tá aqui, tá ótimo. É a missão, o sentido de missão cumprida, né? Kátia, nesse sentido, assim, como é que é o trabalho que vocês têm realizado, não só com relação à capacitação, né, devolver à comunidade, como você falou, mas no sentido do trabalho como um todo? Conta um pouquinho da fundação, conta um pouquinho do trabalho que vocês realizam durante esse tempo. Os cursos são parte do nosso trabalho, né? A Fundação Sicredi, ela tem vários braços. Por exemplo, o braço educacional, né? A gente leva a educação financeira para toda e qualquer pessoa, né? Pode ser uma empresa, uma escola pública, particular. Nós temos um programa chamado Cooperação na Ponta do Lápis, que ele é a nível nacional, né? É aquela sensibilização que faltou lá na infância, né? A gente fala um pouquinho por que a gente realmente gasta tanto, por que a gente compra o que não precisa. São esses tipos de conversa que falta na mesa, né, de casa, falta na escola, né? São Paulo agora é grade curricular de toda a escola pública, vai ter educação financeira. É as pessoas percebendo essa necessidade, né? E a Sicredi, junto com a Fundação, já realiza esse trabalho há bastante tempo. A gente entende do futuro, né? Porque a gente começou há 120 anos, mas a gente já tinha coisas lá atrás que hoje a sustentabilidade fala tanto, né? A gente já imaginava essa educação financeira, o Padre Amster começou assim, né, a cooperativa, cuidando da educação financeira das pessoas. Então a gente preza muito pela educação, porque é um dos nossos princípios, né? E aí, quem está mais procurando, assim, para vocês? São mulheres, são jovens, são homens, adultos, assim, pessoas de mais idade? Também tem curso para terceira idade? Como é que tem sido essa procura? A gente quer lançar um curso novo de crochê, né? E por incrível que pareça, a gente achou que várias pessoas da terceira idade viriam, mas quem tem mais procurado são jovens. E a gente ficou, assim, impressionado com essa procura. Algumas pessoas têm falado muito sobre esse curso, que a gente quer lançar em breve,
Mas assim, normalmente, né, a gente tem de tudo dentro de uma sala. A gente tem homens, tem mulheres e tem jovens também. Kátia, fala para quem está assistindo como é que faz para saber mais informações, não só desse curso, mas todas as ações que vocês têm realizado. Como é que faz para encontrar? Se você ainda não é associado de uma cooperativa como a Sicredi, entre, por favor, no site do Sicredi Ceará. Lá a gente tem todas as informações, a gente fala sobre o nosso lado social e o nosso lado financeiro, que é o nosso meio, né? Temos todos os produtos que qualquer instituição financeira tem. E aí a gente tem aí diversos outros movimentos que a gente já faz a nível nacional, a nível local. Tá tudo lá no nosso site e também no nosso Instagram, Sicredi Ceará. Vai ser um prazer receber vocês, viu? Ok, Kátia, muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. A gente agradece. Obrigada mais uma vez. E a instituição fiscal independente ligada ao Senado divulgou na quinta-feira, dia 17, o relatório de acompanhamento fiscal de agosto. O documento aponta para uma melhora do cenário macroeconômico do país, mas também para uma redução dos resultados fiscais, com déficit acima de 86 bilhões de reais. O relatório reflete a ata do Copom, publicada este mês após a redução dos juros de 13,75% para 13,25% e aponta uma melhoria do cenário macroeconômico e um ambiente mais favorável para a queda da inflação. Mas antecipa também uma deteriorização dos resultados fiscais com um déficit acima de 86 bilhões, com base no que deve ser divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional nas próximas semanas. Um cenário preocupante para as contas públicas desse ano e, de certa forma, isso reflete também os desafios fiscais que o governo deve enfrentar para o ano que vem. A instituição fiscal independente prevê ainda que a alíquota do IVA, Imposto de Valor Agregado, previsto na reforma tributária, deve ficar entre 20,03% e 30,07%. Para que a carga tributária fique constante, ou seja, para que ela não aumente nem reduza como proporção do PIB, a gente vai conseguir chegar e enxergar qual seria uma alíquota tributária em torno disso e começar a fazer alguns testes de calibragem para manter essa carga tributária estável. A gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta e o Clube Thanato, grupo de estudos sobre a morte da Rede Memorial Fortaleza, promove agora no sábado, dia 26 de agosto, um café virtual de forma gratuita para falar sobre a prevenção ao suicídio. E sobre esse assunto eu converso com Natália Pinto, coordenadora do Clube Thanato, que está aqui comigo no estúdio. Obrigada, Natália, pela sua presença. Satisfação a minha, Elaine. Então, o Clube Thanato é um grupo de pesquisas e estudos acerca da tanatologia. É o estudo sobre o morrer, sobre a finitude, para que a gente dê mais atenção ao que é a vida, esse intervalo que a gente tem entre o nascer e morrer. Então, se a gente puder viver da melhor forma possível, a gente também vai poder morrer de maneira mais digna. Natália, falando sobre esse assunto tão tabu, né? Eu confesso que, enquanto na época de estudante de jornalismo, a gente tinha limites para se falar sobre esse tema nas mídias, né? Televisão, jornal, enfim, nas mídias em geral. E poder falar sobre isso hoje, quais são as mudanças que apresentaram, né, de estudos, enfim, que a gente consiga abordar esse tema, né, que é a prevenção ao suicídio de forma clara, de forma que a gente possa ajudar alguém nesse sentido, né, nessa questão tão dolorosa que é o suicídio. Bom, a OMS, ela distribuiu algumas diretrizes, né, de forma mundial mesmo, porque ela é uma organização mundial que fala sobre a saúde. E é importante, Elaine, a gente ficar atento ao que ele fala lá, porque durante muito tempo a mídia utilizou de forma sensacionalista, né? Alguns órgãos de comunicação utilizaram dessa forma para noticiar casos de suicídio. E aí foi notado o que é chamado de efeito Werther, né? Que é de um livro do jovem Werther que falava sobre essa coisa do suicídio, e depois que alguns jovens da época leram, eles acabaram cometendo suicídio em massa. E aí, com o tempo, os estudos foram apontando essa autorização, sobretudo na idade entre 15 e 29 anos, que as pessoas têm essa tendência a cometer o ato. Elas se tornam influenciadas e até encorajadas. Agora, o que é que a mídia pode fazer, né? O que é que os órgãos de comunicação podem fazer? É trazer informações.
informações sobre, conscientizar, mostrar para as pessoas quais os sinais das que têm ideação suicida estão dando a todo momento. E aí é muito falado assim, Elaine, olha, a pessoa que ela quer se matar, ela não fala que ela vai fazer isso. Ela fala sim, ela fala de várias formas, inclusive com palavras, né? Inclusive com atos diferentes, mostrando ali sinais de depressão, por exemplo. Falam também que fulano só quer chamar a atenção. E eu alerto muito para isso. Se fulano quer chamar a atenção, então dê atenção, que é o que ele está precisando, de atenção para essa dor imensa que ele está sentindo. Então, que a pessoa ela não quer matar ao seu corpo, ela não quer tirar a sua própria vida na realidade. O que ela quer é acabar com aquela dor. Ela gostaria de mitigar, de amenizar, de destruir aquela dor. E a única forma que ela vê possibilidade é tirando a própria vida, porque ela não suporta mais ficar dentro de si. Então, é muito mais um trabalho de conscientização que a gente pode trazer para as pessoas ficarem alerta e poderem ajudar o máximo de pessoas que puder. A gente tem, no caso, né, a questão do Setembro Amarelo já batendo a porta, né? Todo ano se fala com relação a esse mês. Sim. Mas é importante que a gente fale que todos os dias, né, são importantes, né? Não somente o mês de setembro, a gente está em agosto, mas já está começando esse anúncio de falar um pouco sobre isso, mas é importante que a gente consiga falar todos os dias do ano, né? Que a gente diga o quão importante é cuidar da saúde mental, sobretudo agora, depois desse período mais crítico que foi da pandemia, né? As pessoas estão ficando cada vez mais... O luto não foi vivido, né? Acho que a gente já conversou outras vezes aqui, o luto não foi vivido, as crianças ficaram isoladas, o contato com a natureza, né? O olhar do outro, o medo do outro, de estar perto do outro por adoecer, por perder alguém, algum parente, enfim. Todas essas relações foram mexidas, né? E a gente está vendo isso agora, uma coisa muito mais forte chegando, né? Como é que vocês têm abordado isso com relação à questão da área de saúde? Realmente tem aumentado? Realmente tem aumentado. Os números, eles não podem, não devem ser divulgados, né? A gente acabou de falar o porquê disso, mas o fato é que a gente tem que ficar com a vigilância e o sinal de alerta redobrado, porque o aumento dos transtornos mentais, os números foram assim muito gigantescos da pandemia para cá, como a gente bem conversou das outras vezes, né? E existem 5 tipos de transtornos mentais que levam as pessoas a cometer suicídio. E as que não conseguem cometer, elas ficam muitas vezes sequeladas, né? Nas suas tentativas múltiplas aí. E os hospitais recebem muitas pessoas diariamente aqui no nosso estado do Ceará mesmo, sofrendo as sequelas dessas tentativas, e aí muitas vezes fica em estado vegetativo e é muito sofrido. Então é importante a gente fazer campanhas, não somente em setembro, como você falou, mas no restante inteiro do ano, para trazer conscientização para quem está perto de pessoas que já entregam alguns sinais. E isso não precisa fazer um oba-oba para que aconteça, porque a ideia não é essa mesmo. Eu também não preciso te apresentar dados que comprovem isso. A gente basta olhar no distanciamento que uma pessoa está, no entristecimento. Muitas vezes nem isso, Elaine. Muitas vezes ela está com um sorriso no rosto, mas a depressão está habitando lá nela profundamente e ela tem vontade de ceifar a sua própria vida. Então sempre o diálogo, o acolhimento, a escuta sem julgamento é a coisa mais bem-vinda. É você estender a mão e dizer, vamos, eu vou te ajudar, eu estou com você. Nem que você o encaminhe para alguém que tem a competência de fazer o acompanhamento terapêutico dessa pessoa, mas que você estenda a mão e não olhe com esse olhar de crítica ou de repulsa. Natália, a gente, já que a gente conversando aqui no começo, né, de como abordar da melhor forma, né, e você falou um ponto importante que é justamente a gente explicar os sinais, né? Como é que a gente consegue identificar, assim, de fato, né? Para quem existe características distintas, digamos assim, para adolescente, para criança também, para adulto, para idoso. Como é que a gente consegue identificar que essa pessoa está precisando de ajuda, está precisando de um acolhimento, ou até de conversar mesmo? Como é que a gente consegue ver isso no dia a dia tão corrido que a gente tem? Um dia a dia tão corrido. O que é que a gente precisa é lá em parar de olhar tanto para a gente o tempo todo e olhar para as pessoas, porque elas dão sinais a toda hora. Que sinais são esses que a gente pode perceber? Essas falas de que eu gostaria de sumir,
eu queria desaparecer, eu queria dormir e não acordar mais, eu gostaria de fazer uma viagem sem volta. Todas essas falas podem indicar um comportamento de alguém que tem ideação suicida, né? Ou um comportamento para suicida. Perceber se essa pessoa inflige autoviolência, se ela tem alguma coisa que faz com que ela se mutile, se ela tem uma tendência a escutar músicas tristes, se ela mostra hipersonia ou hipossonia, que é o excesso de sono ou a falta desse sono, essa privação de sono, se ela troca a noite pelo dia, se ela agora deixa de fazer tarefas que antes ela gostava de fazer, se você chama ela para participar de um lazer e ela nega, e todas as outras vezes ela tinha um costume e até gostaria de ir, como está a alimentação dessa pessoa, o desempenho da criança na escola, o isolamento, se ela está sofrendo bullying, se ela chega reclamando ou não disso. Então sempre é conversando, observando e tendo um acolhimento na escuta. Porque geralmente a gente escuta, mãe, porque fulano me chamou de orelhudo, ou disse que eu estava gordo, no caso da criança, como você perguntou. E o adulto às vezes não considera muito isso, só que para a criança, dentro da condição dela, da idade dela, isso traz dor. Porque para ela é uma das coisas mais importantes que tem. A gente adulto se incomoda, se importa com outras coisas, né? Mas para a criança isso é muito importante e pode levar, sim, ao suicídio, porque existe suicídio infantil e esse é menos falado ainda. No caso do idoso, o isolamento e a solidão que ele sente, ainda mais que é uma pessoa que já perdeu muitas pessoas que ela ama, tem também o suicídio nessa idade, porque ela se sente muito inútil, ela se sente inválido e inábil. Então, assim, a gente precisa dar atenção, porque o que as pessoas precisam é de atenção e amor mesmo. Está muito em falta, né? A gente, cada um, e as redes sociais estão impulsionando isso cada vez mais, né? A gente tem acesso a cenas de violência gratuita, a gente tem acesso a cada vez mais as pessoas olhem para você, pensem em você, né? E quando a gente vê as relações se fluindo, digamos assim, não fluindo, né? Voando, assim, saindo do nosso controle, né? A gente vê cada vez mais a tela e cada vez menos os olhos, né? Que é mais importante, né? E aí a gente acaba vivendo uma vida que é completamente alheia à real, porque ela realmente é virtual. Ali eu só coloco as coisas do jeito que eu gosto, que eu quero, manipulado. Mas alguém postou que está chorando. É importante você se importar e perguntar, mas você não ficar se comparando. Quando você está muito triste, eu postei chorando, mas fulano só posta sorrindo, arrumado e tudo mais. Mas existem tantos truques, tantos filtros, tantas máscaras, tantas coisas que estão por trás disso. Então, não é somente quando eu vejo sinais de tristeza, mas como um excesso de felicidade também está escondendo alguma falta e eu preciso observar e prestar muita atenção nisso. Natália, e para a gente encerrar com relação ao curso, né? Essa conversa, esse café, como é que faz para participar? Né? E com relação ao trabalho de vocês também, como é que faz para entrar em contato? Então, a gente tem um Instagram, que é o @clubetanato, tem um número de WhatsApp também, lá fala todas as informações, o nosso link está disponível na própria bio do Instagram, onde você pode se inscrever gratuitamente, acontecerá nesse sábado, online, para todo o Brasil e o mundo, para quem quiser conectar-se, das 9 da manhã às 11 e com certificação também gratuita, tanto para estudantes como para profissionais que precisam aumentar a sua carga horária curricular, a gente disponibiliza de forma gratuita. Temos esses e vários outros eventos na área de tanatologia. Ok, muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu também agradeço, até a próxima. Obrigada. E o prefeito José Sarta anunciou na última sexta-feira, dia 18, que a Prefeitura de Fortaleza vai pagar o piso salarial da enfermagem. O anúncio foi realizado durante a cerimônia de posse de 53 novos servidores concursados que vão atuar na rede de atenção psicossocial de Fortaleza. De acordo com o prefeito, o pagamento do piso deverá iniciar no próximo mês e com entrega de recursos retroativos do mês de maio. A gente chamou do cadastro reserva mais 63, criamos os cargos na Câmara Municipal. Quero agradecer a vereadores e vereadoras que aprovaram unanimemente
essa matéria e são psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, que agora vão fazer parte dessa rede de atenção psicossocial, que é uma área muito sensível para o Brasil, para o mundo e para Fortaleza. Nós já entregamos um CAPS infantil aqui na Granja Portugal, vamos entregar mais 3 fixos e vamos entregar um móvel que deverá estar nesses dias, meses, um mês no máximo, chegando aqui em Fortaleza. E o Senado discutiu a criação do Dia Nacional das Comunidades Terapêuticas. Representantes de alguns desses espaços de convivência para o tratamento da dependência de drogas lícitas e ilícitas participaram de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos na semana passada. O SUS registrou em 2021 mais de 400 mil atendimentos a pessoas com transtornos mentais e comportamentais por causa do uso de drogas e álcool. A questão da dependência química, da dependência do álcool e outras drogas, ela não escolhe classe social, ela não escolhe partido político, ela não distingue religiões, ela alcança toda a população. As comunidades terapêuticas são entidades privadas sem fins lucrativos que acolhem pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de drogas lícitas e ilícitas. O período de acolhimento varia de 3 a 12 meses e é exclusivamente voluntário. O principal instrumento utilizado durante o tratamento é a convivência entre os pares. Inúmeras famílias, inúmeras pessoas recuperadas que resgataram suas famílias, a dignidade e hoje são referência em todos os espaços, inclusive no poder público. Temos inúmeros deputados, temos pessoas dentro do Poder Judiciário que passaram e enfrentaram e venceram o problema da dependência química, mostrando que há um caminho. As comunidades terapêuticas que pegam essas pessoas na rua, a comunidade terapêutica que vão até as cracolândias, a comunidade terapêutica que vai até as cenas de uso, porque a comunidade terapêutica ela não se limita a 4 paredes. A maioria das comunidades terapêuticas que nós temos hoje no Brasil desenvolve trabalhos de prevenção ao uso abusivo de drogas nas escolas, desenvolve trabalhos de ressocialização. A dependência química ela não ocorre apenas no horário comercial, ou só durante a semana, 24 horas, final de semana, e as comunidades terapêuticas estão aí prestando um serviço 24 horas por dia, 365 dias por ano. As comunidades terapêuticas integram o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Elas são equipamentos da rede suplementar de atenção, recuperação e reinserção social de dependentes de substâncias psicoativas. E agora podem ganhar uma data comemorativa no dia 18 de agosto. Grande parte do Brasil não sabe o trabalho das comunidades, não sabe. Ou tem dificuldade para chegar por falta de informação, de comunicação, e que com esse dia sendo aprovado, né, vai ser um dia de reflexão, de discussão das comunidades, que vai ser muito, muito importante, né, com a criação do Dia Nacional das Comunidades Terapêuticas. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta. O 4º lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2023 vai estar disponível para consulta a partir da próxima quinta-feira, dia 24. São contempladas também restituições residuais de exercícios anteriores. O crédito bancário para mais de 6 milhões de contribuintes será realizado no dia 31 de agosto, no valor total de 7,5 bilhões de reais. A consulta vai poder ser feita na página da internet, na Receita Federal. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta do aplicativo na Receita Federal para tablets e smartphones. E em evento realizado na Fiesp, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse acreditar na aprovação da reforma tributária, apesar das divergências. Pacheco também destacou que a política econômica deve contar com uma arrecadação sustentável para que a reforma seja eficaz.
Durante o encontro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressaltou que, apesar de divergências, há um ambiente propício à aprovação da reforma tributária. Mas para que vençamos as narrativas e os questionamentos em relação ao seu bom mérito e em relação à sua capacidade, de fato, de resolver o problema tributário do Brasil, é preciso termos a exatidão das informações, dos números, do que representa aquela PEC aprovada na Câmara dos Deputados, inclusive aquelas novidades que surgiram ao final do texto. Os efeitos da reforma, segundo Pacheco, não serão imediatos. Os efeitos imediatos em termos práticos dependem de uma política econômica que busque, naturalmente, uma arrecadação que seja sustentável e que não possa sacrificar aquele que produz no Brasil. Ela só se tornará uma realidade útil para o Brasil se houver respeito àquilo que o Congresso Nacional fizer. Respeito por parte da Receita Federal, respeito por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional, respeito por parte do Poder Judiciário, de todas as instâncias, inclusive do Supremo Tribunal Federal, de compreender que na esfera de um Estado Democrático de Direito, na esfera do Legislativo, está o poder-dever de disciplinar e definir a lei. E ficou para maio de 2024 a aplicação da primeira fase do Drex, a moeda virtual que vai equivaler ao real. A informação foi dada pelo coordenador da iniciativa no Banco Central, Fábio Araújo, nesta segunda-feira, dia 21. Entre as causas desse atraso estão a demora na inclusão de participantes e questões relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados, o que representa um atraso de 3 meses em relação ao cronograma original, que previa o fim da etapa de testes em fevereiro do próximo ano. E o Senado instalou uma comissão temporária para debater a regulamentação da inovação tecnológica que virou fenômeno no mundo todo, a inteligência artificial. Os senadores Carlos Viana e astronauta Marcos Pontes foram eleitos presidente e vice-presidente da Comissão Temporária sobre Inteligência Artificial no Brasil. Viana destacou a importância da democratização dessa nova tecnologia. Como presidente da comissão, eu quero inicialmente que a inteligência artificial ela seja reconhecida, democraticamente levada a todos da sociedade em nossas vidas, oferecendo inúmeros benefícios para as áreas como saúde, meio ambiente, mobilidade pública, entre outras. Nossa discussão será como nós podemos criar no Brasil uma legislação que permita principalmente a melhora na qualidade de vida e o acesso a todos os segmentos da nossa sociedade. A instalação da comissão foi um pedido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele apresentou um projeto de lei para regulamentar a inteligência artificial, com base no anteprojeto elaborado em 2022 por uma comissão de juristas formada pelo Senado. A comissão vai analisar também outros projetos de lei sobre o tema. Nós já temos um texto base que foi estudado o ano passado e agora a gente precisa colocar as partes de tecnologia, as partes de aplicação, de implicação dessas aplicações. Isso vai ser feito através de ouvir a sociedade, ouvir todos os setores envolvidos e, sem dúvida nenhuma, esse texto que precisa ser amplo o suficiente para permitir que esses negócios prossigam e que o Brasil não fique atrás na competitividade, mas também que ele coloque os limites necessários na questão de ética, na questão de privacidade e decisões da inteligência artificial, ou seja, é um trabalho bastante interessante. A comissão terá 120 dias para elaborar um relatório sobre o tema. Para o relator da comissão, senador Eduardo Gomes, é necessário que a legislação não limite os avanços da tecnologia, mas traga segurança aos usuários. A certeza é que é preciso que haja alguma regulação e que ela seja inteligente, que seja capaz de regular os efeitos adversos, mas sem tolir, né, de qualquer maneira, aquilo que a inteligência artificial pode trazer de benefício para a humanidade. E imagine aproveitar todos os benefícios de acampar a céu aberto, contato com a natureza, ar fresco e tranquilidade. Some isso aos serviços que um hotel de luxo oferece. Assim é o glamping, uma nova forma de acampar sem perder o requinte 5 estrelas que chega ao Ceará. Sobre esse assunto eu conversei com Danilo Dias, proprietário do Dom Glamping. Danilo, obrigada pela sua presença aqui no Destaques. Falando desse momento, né, desse novo tipo de hospedagem, né? É novo mesmo? Conta o diferencial de vocês. Olha, o que a gente fez lá no interior do Ceará, né, em meio ao sertão, ao mesmo tempo é uma serra, a gente fez um glamping. Glamping é um novo estilo que vem crescendo nos últimos anos, que ele mistura
o acampamento antigo, as barracas de acampamento, o estilo de acampamento em meio à natureza, mas de um modo mais luxuoso, de um modo mais requintado. Então ele é uma mistura do moderno, do requintado com luxo, e ao mesmo tempo você está em meio à natureza, que era o que as pessoas antigamente iam acampar para ter esse contato com a natureza. Isso que faz do glamping ser diferente. E como é que foi pensado isso, né? Poxa, assim, trazer isso para o interior do estado, né? Em Quixadá, né? Como é que às vezes a gente olha as fotos, né? Isso não parece que é aqui, né? Pelo contrário, é aqui sim, né? Como é que vocês pensaram em trazer isso para cá? Olha, foi tudo muito por acaso, Elaine. Foi assim, a gente está no meio de uma serra que é uma serra no meio do sertão cearense, né? Então, o local foi altamente inusitado, mas também foi inusitado para mim, porque foi uma surpresa. É como se tivesse sido um chamado, entendeu? Eu falo que assim, que foi um chamado, porque aquela serra eu frequentava quando eu era criança com meu pai, porque lá tem um mosteiro muito antigo, de umas freiras, e eles hospedam nesse mosteiro, no meio da serra. E meu pai me levava quando eu era criança. E depois, de adulto, já agora, quando foi há 2 anos atrás, 1 ano atrás, veio uma lembrança e eu quis rever aquele mosteiro. E quando eu fui rever o mosteiro, nesse final de semana que eu estava lá, eu fui explorar a serra. E nessa exploração que eu fiz na serra, fui a lugares que estavam ainda inabitados, ainda inacessíveis, eu vi uma vista muito linda e era uma área que não tinha nada, que não estava sendo explorada. E veio na minha cabeça de construir ali uma cabaninha para mim. Seria um reduto para eu relaxar, para eu ficar vendo, que o visual é muito bonito. É uma coisa realmente assim, parece que você não está no Ceará, né? E nisso foi a ideia de um local que era um local para eu ter o meu relaxamento, para eu ter contato com a natureza. E depois essa ideia foi falando, puxa, vou vir sozinho, vou lá trazer um amigo, trazer outro. E aí foi a ideia de fazer esse acampamento de luxo, né? Então, a gente fez, a gente usou uma estrutura que é uma estrutura de domo geodésico, né? Então, se você vê nas imagens, ele é como se fosse uma cúpula. Uma cúpula, e aquela cúpula, muitas pessoas não sabem, mas o domo geodésico já tem há muito tempo e aquilo tudo é trabalhado na física. Cada angulação do domo, ele serve para dar mais estrutura e mais firmeza ao complexo de hospedagem. Então, aquela estrutura, ela suporta ventanias, furacões. O formato dela faz ela, cada vez que ela é agredida pela natureza, mais ela fica firme no solo. Então, essa é a estrutura de lá, que é metálico, com ao mesmo tempo lona, ao mesmo tempo madeira, e a gente conseguiu fazer uma coisa bem bacana que você depois precisa ir. Nesse caso, para quem está assistindo, né, para entender um pouco onde é que fica, quais são os diferenciais que vocês têm com relação a quem quer se hospedar, quem está assistindo que ficou interessado? Então assim, a gente fica mais ou menos 200 quilômetros de Fortaleza, a estrada é ótima, então é 170 quilômetros até a cidade de Quixadá, da cidade de Quixadá até a Serra do Estevão são mais ou menos 23 quilômetros, e depois 3 quilômetros de uma estrada de calçamento que vai até o Dom. Né? E chegando lá, a gente tem no nosso complexo um sistema de auto-hospedagem, auto-check-in. Então a pessoa escolhe como ela quer se hospedar. Então, por exemplo, se você quer se hospedar e não ter contato com ninguém, ficar sozinho no seu domo, você fica. Se você quiser um serviço de mordomo, a gente tem. Se você quiser um serviço de restaurante, a gente tem. Então, ele consegue se adaptar de acordo com o cliente. E cada hospedagem, cada domo que a gente chama, é completo. Ele tem cozinha, tem banheiro, água quente, tem rede suspensa. É um deck muito grande, então, para você ter uma ideia, o maior tem 120 metros quadrados. Né? Então, isso é como se fosse uma casa. Você realmente vai para uma casa. E lá, a gente, como é um glamping, a gente deixa aberto para você levar o que você quiser. Se você quiser levar a sua própria comida, se você quiser levar seu próprio mantimento, fazer uma massa à noite, fazer seu fundi, cada domo tem sua churrasqueira, tem sua lareira. Então, é um ambiente que você pode ficar tanto sozinho, isolado, como estilo acampamento, como você também tem um serviço de hotel, de limpeza, de café da manhã, de restaurante. Tudo isso está dentro do nosso complexo. É aquele espaço ideal para refúgio, né? Quando você não quer mais sair daquela loucura do dia a dia, você quer respirar um pouquinho. Eu acredito que a própria vista também seja um espetáculo, né? De pôr do sol. Lá tem uma energia incrível, assim. Parece que você realmente se desconecta e você sai do mundo. E quando a gente fez lá, a ideia era final de semana. Puxa, no final de semana as pessoas vão vir. Mas não, na semana tem muita gente. Então, se você parar para pensar,
a gente, né, são milhares de pessoas, então cada pessoa está no seu momento. Tem gente casando, tem gente comemorando no aniversário de namoro, tem gente querendo descansar, tem gente querendo fazer algo diferente no meio da semana. Então, por incrível que pareça, na semana a gente tem um movimento tão grande quanto o final de semana. E quem mais procura? São casais, famílias? Quem é que procura mais vocês? Muitos casais e pessoas que querem se reconectar com a família. Então, é muito bacana você ver casais que levam filhos e, por exemplo, cada domo cabe 4 pessoas, então cabe um casal e 2 filhos. Né? Então, assim, você vê a conexão do pai e filho, porque lá eles vão acender a lareira, vai assar marshmallow na lareira, eles vão andar de cavalo, eles vão fazer uma trilha em conjunto, eles vão plantar um IP, que todo hóspede, a gente tem um programa lá de reflorestamento, que cada hóspede é convidado a plantar um IP e o IP fica com o nome do hóspede, e para ele acompanhar futuramente o crescimento e tudo. E aquilo é muito bacana. Ir na horta e ver o seu filho plantar um tomate na horta, ver ele colher uma verdura. Então, essa conexão com a família, com a natureza, é muito bacana. E quando às vezes eu vejo histórias das pessoas que estão lá, eu digo, puxa vida, olha o que é que a gente conseguiu fazer. Né? Uma união de família, e está num meio que a gente tinha perdido. Né? Então, o grande lance de lá por que não um hotel? Porque o hotel, aquela estrutura de cimento, todo aquele negócio, aquilo, a gente não faz parte daquilo. Né? Uma vez eu assisti um documentário que falava sobre isso, era de um cineasta até americano, que ele sofreu de uma doença e ele se refugiou na natureza com a família. E aquilo curou ele. Então, nesse documentário ele fala, nós humanos, durante um período, a gente esqueceu que a gente é natureza. Então, assim, a gente está no meio do cimento, o cimento não é natureza, isso não é local para a gente estar. Então, assim, voltar para a natureza e passar esse final de semana, um momento lá, é realmente revigorante, né? E no caso, quem trabalha por lá também? A comunidade faz parte também, se sente presente? Como é que é feito o trabalho de vocês? Isso, desde o início, toda a construção do Dom foi feita, a maioria dos nossos itens, com material da própria região e com mão de obra da própria região. Então a gente tentou usar realmente as pessoas e a sabedoria das pessoas, aonde aquele terreno ia dar, qual era a profundidade daquilo, se ali corria água quando era chuvas, onde era que vinha o riacho. Então tudo isso a gente fez um estudo junto com a comunidade para fazer o Dom dentro do relevo. Então assim, a gente está no relevo da serra, a gente não mudou praticamente nada do relevo. Então, por isso que um domo é mais alto do que o outro, a piscina é mais embaixo. Então a gente foi aproveitando cada relevo e com mão de obra local. E as pessoas que trabalharam na obra, grande parte continuaram trabalhando no Dom. Então lá a gente tem a metade dos funcionários estão desde a fundação, desde a obra da construção. Eles ajudaram na obra e se tornaram depois funcionários nossos. Passaram por treinamento, então eram pessoas que realmente viviam da agricultura, nunca tiveram carteira assinada. E a gente chamou eles, treinou, e hoje em dia fazem uma cama como ninguém, trabalham com itens de luxo, né? Abre um vinho, sabe abrir um vinho, conhece outras comidas, e a gente interagiu também com a comida da região. Então, parte da nossa alimentação é fornecida por profissionais da região, cozinheiros da região, que fazem uma panelada, um carneiro, um peixe. Então, a gente trouxe isso também para dentro do nosso ambiente, do nosso glamping. Então, a gente tem hoje funcionários, 90% dos funcionários são de lá, somente um funcionário que não é, que ele veio de Moçambique, a gente trouxe ele e a esposa de Moçambique, que estão lá também ajudando a gente, porque já tinham um certo tanto de experiência na parte de hotelaria. Há quanto tempo existe o Dom já? O Dom completou 1 ano agora em agosto. Novinho. Tá novinho, mas parece que já está, né, a atuação bem intensa, né? Bem intensa, está novinho. E assim, foi uma surpresa para a gente, porque foi as pessoas pedindo para a gente inaugurar. A gente tinha um movimento de rede social, a gente ia postando durante a obra, e as pessoas começaram a reservar ainda na obra. Então as pessoas estavam loucas para ir, graças a Deus a gente tem encantado as pessoas que estão indo, e todos querem voltar, todos querem trazer um amigo, o amigo viu e quer ir. Então essa interação está muito bacana. Danilo, e tem expectativa de expansão? Vocês pretendem expandir também? A gente abriu ele com 5 hospedagens, né? Então a gente chama, cada domo tem um nome, né? Tem um grande domo, tem um domo do lago, tem um domo da rocha, e cada hospedagem é diferente. Então se você ficar hoje num quarto, o quarto vizinho ao seu é completamente diferente do outro, e cada um tem um detalhe e um charme a mais. E a gente vai abrir mais 3 novos quartos, né? Então isso vai ser daqui para o final do ano,
Se Deus quiser, para o Réveillon, os pacotes de Réveillon já vão estar com 8 hospedagens, né? Então, a gente tem esse projeto de ir para 8 hospedagens e tem um outro projeto muito bacana, que é também na região que a gente vai fazer, que vai chamar os Dom Lodges. O Dom Lodges vão ser casas, estrutura de casas com o serviço do Dom, que a gente vai colocar para vender compartilhado. Então, você vai comprar como se fosse um timeshare compartilhado e a gente vai ter todo o serviço de limpeza, de manutenção, de alimentação, e vai ser próximo a gente. Então, a gente vai lançar também próximo ano o Dom Lodges para quem quiser estar lá juntinho da gente. Joia, Danilo. E para quem está assistindo e quer saber mais informações, como é que faz para encontrar vocês, até fazer reservas também? A gente está no Instagram, né, que chama Dom_Luxury_Glamping, é o Dom Luxury Glamping. Tem no Google também que você pode encontrar a gente. E pelo WhatsApp a gente faz as reservas, estamos no Booking, Airbnb. Então as principais plataformas de reserva, a gente está lá dentro como Glamping. E eu convido todos vocês para ir realmente lá viver essa experiência que vocês vão se encantar. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.